adoramos, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Ah, Deus, como é bom. Como é bom. Como é bom estar na Sua presença, Senhor. Como é bom poder glorificar o Teu nome, ó Deus. Nessa manhã nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, a vida das nossas famílias. Em nome de Jesus, você que está aqui, você que está assistindo, que irá assistir, feche os seus olhos, entregue ao Senhor o seu coração, entregue ao Senhor a sua oração nessa manhã. Com a sua sinceridade, diga a Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu quero nessa manhã dizer que meu coração é grato ao Senhor. Aleluia. Grato porque o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Dizer que o Senhor é tudo para mim. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que um dia a tua doce voz encontrou meu coração. Aleluia. Um dia a tua doce voz me disse o quanto eu era amado, o quanto eu sou amada por ti. O quanto o Senhor me desejou, Sim, o quanto Deus. o Senhor me amou. Por isso, nessa manhã, eu quero que você sinta o amor de Deus. Que você, onde você está, possa fechar os seus olhos e sentir o quanto Jesus te ama. Aleluia. Porque o Evangelho não fala de coisas, mas fala dele, do amor Sim, Deus. dele por nós, do Senhor de se entregar por nós. Maior foi o amor do Pai por cada um de nós, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para entregar a vida do seu próprio Filho por aqueles que ele nem sabia se iriam aceitar esse sacrifício. E quando você ouve a voz doce do Senhor te dizendo, Filho, venha a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu não sei como você está hoje, como você tem passado esses dias, mas o Senhor quer encontrar o seu coração Aleluia. hoje. O Senhor quer mudar a história da tua vida. Aleluia. Nós não pregamos um Deus que te dá coisas, porque isso é o mínimo. O Senhor te sustenta. A palavra de Deus diz que se as aves que voam não trabalham, mas têm o que comer, quanto mais nós que somos filhos Aleluia. não teremos o nosso sustento. Então, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, diz Amém. a palavra de Deus, porque o Senhor nos trará o sustento. Mas ai daquele que buscar em primeiro lugar as coisas desse mundo. Não, a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus Aleluia. e a sua justiça, e todas as demais coisas Amém. vos serão Aleluia. acrescentadas. O reino fala de amor, fala de cuidado com o outro. Aleluia. Fala de ser servo do irmão. Amém, Deus. E é por isso que nós estamos aqui. É com isso que nós contamos. Que você tenha liberdade de abrir o seu Sim, coração. De buscar um abraço, de buscar um acalanto no meio da tua igreja. Sim, A Pai. igreja é de Cristo. E por isso nessa manhã nós declaramos um tempo novo. Um tempo de conquistas espirituais. Sim, Deus. Nessa casa, nessa igreja, na vida de quem nos assiste, de todos aqueles que aqui estão. Que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do Amém, Senhor, Deus. crescer na sabedoria de Deus. E para isso nós nos dispomos, Senhor, para viver em oração, para viver em jejum, para buscar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém, Deus. Nós queremos nessa manhã entregar esse culto nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, Senhor, fala com cada um de nós. Usa a vida, Senhor, do teu servo, do pastor Otávio nessa manhã. Mais uma vez nós o entregamos em suas mãos. Nós declaramos que sobre ele está a tua unção, está a unção da palavra, a unção do profeta, Senhor, que traz a mensagem, que traz e que traz, a palavra diz que ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Então, nós capaz de dividir juntas de medulas. Nós queremos te pedir que essa palavra venha hoje, de encontro com o nosso coração, de encontro com a nossa necessidade, sim, mas para que nós possamos tomar um posicionamento Sim, Deus. e viver a vida
conforme o Senhor quer que nós vivamos. Aleluia. Que nós possamos estar atentos ao ouvir. E é por esse motivo que eu ordeno agora que todo mal caia por Em terra. nome de Todo Jesus. levante do inimigo caia por Em terra. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está ouvindo, declare isso aí na sua casa, no seu lugar. Eu rejeito agora toda mentira do inimigo na minha vida, Amém. na minha casa, nos meus ouvidos. Eu declaro os meus ouvidos espirituais liberados Amém, Deus. para ouvir a mensagem do Senhor. E nós te abençoamos para que você seja um vaso de honra, um vaso usado pelo Senhor. Oramos pela vida das crianças Sim, Deus. representadas aqui nessa manhã, o Otávio, a Olivia, Sim, os Pai. filhos de todos vocês aí que em casa, que nos assistem. Sim, No nome Deus. de Jesus, nós cobrimos a vida deles com o teu sangue, Senhor. Amém, O Deus. sangue que lava de todo pecado, o sangue que purifica, justifica Aleluia. e que livra de toda a maldade deste mundo e deste século especialmente. No nome de Jesus, que eles sejam luz para esse mundo e que eles sejam separados verdadeiramente, como diz a tua palavra, que nós somos Sim, separados Deus. para a tua glória. Que eles sejam, Senhor, exemplos daqueles que buscam o Senhor e que levam a solução para a vida das pessoas. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos, e nós declaramos um culto de vitória, um culto de milagres nessa manhã. Que você possa ser alcançado aí onde você está e que o Senhor fale com você. No nome de Jesus, fica à vontade, Jesus. Nós te damos o lugar de honra nessa manhã. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós escolhemos estar na tua presença, porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Bom dia. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém? Eu creio. Deus é fiel. Glória a Deus. É bom estar aqui, é bom estar na presença do Senhor. É bom saber que a obra do Senhor não para e não parará. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Hebreus. No livro de Hebreus. No capítulo 12. Livro de Hebreus. 12. A partir do versículo 14. Amém? Amém. Nós íamos começar com outro versículo, mas aí Deus é Deus, né? É isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Aleluia. Agora abra lá em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, o Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João Batista as coisas que ouvis e vedes. Que ouves e vedes.
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é como a Michele falou. Ela é mais cortante que faca de 2 gumes. Ela divide espírito de alma. Ela discerne todas as coisas. E essa palavra, ela é tremenda, né? A primeira palavra, maravilhosa, né? Porque realmente, sabe, sem essa santidade, sem a santificação, não veremos o Senhor. Isso é muito sério, né? Então, assim, muitas pessoas acham que elas podem estar por aí participando das coisas do mundo com a mesma profundidade que participavam e ainda assim estar na presença de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que até estar na presença de Deus é algo que não tem como sair, né? Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Amém. Mas eu quero dizer para você o seguinte, sem você se separar das mazelas desse mundo, você verá uma imagem turva, na melhor das hipóteses. Você não verá a Deus. Muitas pessoas têm sido enganadas por viverem parcialmente na presença do Senhor, em santificação, e aí achar que podem falar alguma coisa da parte de Deus. Eu já tive assim. Ninguém está isento disso. Eu já tive meio pé lá, meio pé cá. Aliás, eu tive com os 2 pés lá, vou falar a verdade. Mas, nesses momentos, eu tirei meu time de campo. Eu não queria, de nenhuma forma, falar nada da parte de Deus. Porque eu tinha convicção que na condição que eu estava, tudo aquilo que Deus poderia falar comigo, viria com muito ruído. Com muito barulho, extremamente contaminado por mim mesmo. A contaminação não está naquilo que vem da parte de Deus, está em mim. Quando chega em mim e eu estou cheio de coisas podres, não tem como isso sair limpo, né? Não tem como. Mas assim, para tudo isso, para essas situações que acontecem, Deus tem uma saída, Deus tem um escape, Deus tem uma palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara. Amém. E essa passagem de João Batista, ela é peculiar, porque assim, João Batista tinha encontrado com Jesus, né? João Batista tinha batizado Jesus. João Batista, quando estava na barriga, no ventre materno, já tinha falado com Jesus, né? Quando Isabel estava do lado de Maria e houve aquele encontro de ambas, onde ambas ficaram extremamente tocadas por aquilo que o Espírito já estava fazendo ali antes mesmo dos 2 nascerem. Eu quero dizer para você que as dúvidas podem acontecer. João Batista estava encarcerado. João Batista provavelmente estava açoitado, né? Porque ninguém tratava com carinho aqueles que pregavam o Evangelho, principalmente em Roma. Principalmente com Roma no comando, ninguém ficava tranquilo ali. Então, o que eu quero dizer para você? Que muitas coisas vão tentar tirar seu foco. Muitas situações do dia a dia vão tentar tirar seu foco mesmo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, assim como Jesus disse para João Batista, Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm,
cegos veem. O Evangelho de Deus, ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Os cegos veem. Os cegos enxergam. Ainda que seja cego, enxergará. O Evangelho é uma palavra de transformação a ponto de permitir que o cego enxergue. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que nós ficamos muitas vezes atrelados às questões físicas, né? Para que o cego enxergue. Mas eu quero te dizer que pouco importa se a pessoa tem a visão física aprimorada, se ela tem a visão física aguçada, se ela tem a visão física restaurada. Porque ele diz aqui também, ó, os cegos vêm e os coxos andam. Por que os coxos andam? Ele não está dizendo que o coxo está sendo curado. Ele está dizendo que o coxo anda. Ele não está dizendo que o cego está sendo curado. Ele está dizendo que o cego enxerga. Ele não está dizendo que os leprosos deixaram de ser leprosos. Não, eles são limpos. Sabe? Muitas vezes a gente espera o milagre acontecer para achar que aí sim Deus vai poder fazer alguma coisa. Quando na verdade, Olívia, já está tudo aí. Já está tudo aí. E essa palavra, ela tem um segredo mesmo. Ela tem um segredo, porque muitas vezes a gente lê isso aqui, você acha, então Jesus está abrindo a visão do cego, no sentido de deixá-lo enxergar novamente. Está curando o coxo para que ele ande. Não, ele está dizendo que o cego está enxergando. Ele está dizendo que o coxo está andando. Ele está dizendo que o leproso está limpo. Ele está dizendo que os surdos estão ouvindo. Você entende? Muitas vezes a gente quer enxergar as coisas, muitas vezes a gente quer ver as coisas, muitas vezes a gente quer entender as coisas, muitas vezes a gente quer ouvir as coisas, quando já está tudo sendo falado e dito. Deus não para de falar. Deus não está parando de falar. Deus está falando a todo tempo. Deus está comunicando a todo tempo. Deus está nos tocando a todo tempo. E o que a gente tem feito com isso? O que nós temos feito com isso? Com esse toque, com essa palavra? Muitas vezes a gente acha que está surdo, não, mas a gente não está querendo ouvir, porque se os surdos ouvem, não há como deter, né? Não há como deter a poderosa voz do Senhor. É o som de muitas águas. Muitas vezes a gente fica atrelado às coisas naturais para entender coisas do reino, quando na verdade não. A gente tem que tirar os olhos de todas as coisas naturais, porque verdadeiramente as coisas acontecem no mundo espiritual. Elas estão acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual. Mas aquilo que fará realmente diferença é o quanto você e eu estamos nos santificando. Porque não vai entender essa palavra quem não estiver buscando a santificação. Mas você é o santarrão? Não, eu não sou o santarrão. Ninguém aqui é o santarrão. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que se eu não buscar me separar das coisas desse mundo, das mazelas desse mundo, eu realmente me manterei cego. Eu realmente me manterei surdo. Eu realmente me manterei leproso. Eu realmente continuarei coxo. Coxo, o gato está vendo o eu realmente continuarei coxo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o coxo anda
quer dizer que, apesar de estar coxo, ele está andando. Ele está caminhando, ele está avançando nas coisas do Senhor. Ele está avançando. Por que ele está avançando? Porque ele está ouvindo. Por que ele está ouvindo? Porque Jesus está falando. E eu vou falar para você que muitas vezes a gente espera cultos espetaculares, cultos maravilhosos, shows pirotécnicos. Eu quero dizer o seguinte: a pregação do Evangelho é uma só, e na simplicidade do Senhor as coisas acontecerão, já estão acontecendo. Muitas vezes a gente espera, né, coisas mirabolantes, né? Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor revela aos simples aquele que ele não revela, aos soberbos, aos complexos, aos... O que nós estamos esperando acontecer para que nós entendamos que nós somos libertos? Muitas vezes eu vejo diversas coisas de campanhas e campanhas de libertação, de libertação, de libertação. Gente, eu tenho que entender que eu já sou liberto. Porque tudo que tinha que acontecer já está consumado na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado. Aleluia. A obra está consumada. Eu simplesmente tenho que me apropriar dela. Amém. E eu não vou conseguir me apropriar dela naturalmente. Portanto, eu não consigo me apropriar dela se eu não estiver santificado. Porque eu só conseguirei me apropriar da obra do Senhor consumada se eu estiver em espírito e santificado, separado das coisas desse mundo. Por quê? Porque se meu raciocínio humano não me permite, ele tem limites, porque minha visão humana consegue ver ali, ó, o céu ali, aquela parede, e se eu olhar para cá, menos ainda, né? Só essa parede. Ou seja, o meu limite é muito pequeno. Agora, quando eu permito me enxergar, ainda que surdo, ouvinte, quando eu me permito, ainda que coxo, caminhar, quando eu aceito que, ainda que coxo, eu possa caminhar, porque é difícil, né? Se você pensar, é difícil você falar assim, vou caminhar coxo, pô, né? Mas eu quero dizer o seguinte, Deus não se importa com a minha e a tua velocidade. Ele só nos deixa muitas vezes ainda coxos, porque a gente não pode correr, que senão a gente trupica e cai. Ele não nos deixa muitas vezes enxergar de maneira plena, porque enxergando talvez isso suba ao nosso coração e nós fiquemos soberbos. Ele não permite algumas vezes a gente, né, escutar tudo o que tem que escutar, porque a gente muitas vezes não tem discernimento para saber o que fazer com tudo aquilo que escutará. Mas o fato é, os surdos ouvem, os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos, e aos pobres. Essa é uma parte polêmica do Evangelho de Cristo. Aos pobres tem sido pregado o Evangelho. E eu quero dizer o seguinte, pobre é aquele que não tem o Senhor. Pobre é aquele que está longe das coisas do Senhor, porque todos aqueles que o receberem, como ele, com o rico, foi sepultado, né? Esteve na sua morte. Como Isaías 53 fala, com o rico esteve na sua morte. Então não existe pobre ou rico na presença do Senhor, existe o pobre no sentido de não ter a presença de Deus em si mesmo. Não permitir que as coisas do Senhor entrem e façam morada. Quando a palavra fala que, né, não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida, ele quer dizer o seguinte, deixa essa palavra entrar e fazer morada. Deixa de ser tolo a ponto de querer raciocinar a palavra tão somente da maneira como se diz? Cultural, né? Não cultural, intelectual. Intelectual. Não queira só intelectualizar a palavra. A palavra não serve para nada se você intelectualizá-la. Por quê? Porque se você não conseguir fazer com que ela suplante, supere
tuas próprias expectativas e limites, ela não vai fazer vida. Porque como que dá para entender que um surdo ouve? Não dá para entender que um surdo ouve, porque o surdo não ouve. É óbvio, né? É intelectualmente óbvio que o surdo não ouve. Mas Jesus está dizendo, os surdos ouvem. Ele não está dizendo que os surdos são curados da audição. Ele está dizendo que os surdos ouvem. Ele está dizendo que os coxos andam. Por que então que eu não ouço? Por que então que eu não ando? Muitas vezes eu estou parado. Muitas vezes eu estou, ali, travado numa situação. Mas por quê? Se Deus está dizendo que até o coxo está andando. Por que eu tenho as duas pernas e não estou andando? Porque eu estou travado nas minhas expectativas. Eu estou travado nas minhas concepções. Eu estou travado nos meus próprios limites. Porque a palavra fala que aquilo que nos separa do Senhor são os nossos afetos. Então, se eu tenho uma deficiência, se eu tirar o óculos eu não vou enxergar nada. Mas Jesus falou que os cegos estão enxergando. Como que se eu tirar o óculos eu não vou enxergar nada se os cegos, eu não sou cego, eu tenho um problema de visão. Então, como que eu não estou enxergando nada se os cegos estão enxergando? Agora eu estou enxergando, eu pus o óculos. Não! Não! Agora eu tenho Jesus, então eu estou enxergando. Porque a palavra de Deus fala o quê? Nem o louco errará o caminho. Sabe, algumas pessoas nos procuram em diversas situações e invariavelmente acabam tendo contato conosco, talvez muitas vezes nem nos procurando, mas acabam nos encontrando, a gente esbarra, né? A gente esbarra, como é? Tem um encontro gospel, né? Vamos dizer assim, né? Tem um encontro ali, esbarra em alguém e aí a pessoa começa a se abrir, né, Michele? Começa a falar. Muitas delas nós percebemos que ouvem aquilo que nós dizemos, falamos. Só que a maioria, infelizmente, ainda não tem ouvido. Não, isso é loucura. Mas é loucura mesmo, porque a palavra de Deus é loucura para os homens. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A própria palavra já fala isso, ou seja, a própria palavra não deixa margem para eu achar alguma coisa. Não, ela está dizendo, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então assim, se você um dia virar para o teu pastor, para a tua pastora, né, para alguém que está ministrando a sua vida e disser, isso é uma loucura, saiba, nesse momento, cai a sua ficha, realmente, então está certo. Se é uma loucura, então é porque está certo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque vai superar qualquer limite de raciocínio humano. Olívia, para. Vai superar qualquer limite de raciocínio humano. Ela não vai deixar margem para que a minha intelectualidade, né, a minha sabedoria alcance. Os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Quem pode esquadrinhar o coração do Senhor? Ninguém vai poder esquadrinhar o coração do Senhor. Então não adianta a gente querer entender a palavra. Eu não sabia o que eu ia dizer aqui agora. Não sabia. Até poucos instantes aqui antes do culto. Eu não sabia. Deus me deu a palavra, mas também não sabia o que eu ia dizer dessa palavra, porque ficou um negócio meio misturado. Mas é isso, agora eu deixo a coisa acontecer. Eu não me preocupo mais do que eu tenho que haver de comer ou beber, que nem a Michele falou. Sabe, se o pássaro ali, que não faz nada, ainda faz sujeira, ele come, tem o que comer, eu vou ter o que comer aqui. Porque eu estou sendo alimentado aqui nesse momento, amém? Amém. Eu estou sendo alimentado, eu tenho que crer que isso aqui não é o Otávio falando. O Otávio aqui é só um fantoche aqui, entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser um fantoche. Eu tenho que ser um fantoche. Eu tenho que ser um
um vaso, né? Tenho que ser um vaso. Eu não posso ser um cubo compacto. Eu não posso ser uma peça que não tá oca. Por quê? Porque se eu for, eu vou estar cheio de mim, e cheio de mim eu não tenho nada do Senhor. Quanto mais cheio de mim eu estiver, menos do Senhor. Ele vai usar tudo o que nós temos, tenha certeza. Deus usa, sabe assim, eu percebo que cada uma das coisas que eu aprendo, materialmente falando, intelectualmente falando, né? Sabe, eu estava falando para minha esposa outro dia, ó, põe a garrafa assim na porta da geladeira, porque por isso, quer dizer, são coisas assim que superam, né, o que é humanamente ali plausível. Mas eu digo para você, essa sabedoria, esse conhecimento, essa condição de executar algumas coisas, é o Senhor quem nos dá. Ou seja, Ele vai sacar de dentro de você tudo aquilo que você aprendeu. Não tenha dúvida disso. Não acha que é tudo perdido. Mas não usa isso contra aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque você querer manusear a espada... esquece. Se você quiser manusear a espada, aí você está lascado, e eu também. Por quê? Porque só quem sabe manusear mesmo a espada é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se está fazendo sentido para você o que está sendo dito, mas eu quero falar para você que o coxo está andando. Então por que você está parado? Por que eu estou parado muitas vezes? Se o coxo está andando, por que eu estou parado? Eu tenho as duas pernas boas e saudáveis, por que eu tenho ficado parado? Eu não posso ficar parado, sabe? E aí vem a palavra, que não vos conformeis com as coisas desse século, mas renovai-vos pela transformação do Evangelho, que o Evangelho faz em você. Então assim, sabe, eu tenho que me transformar por essa renovação, eu não posso andar nos meus limites, sabe? A gente muitas vezes está extremamente atrelado aos próprios limites, não dá para andar assim. Não dá para andar por aquilo que eu vejo. Eu tenho que acreditar que se eu estou aqui agora, nesse instante, ministrando, assim, as coisas do Senhor estão acontecendo. Eu não posso me limitar a ter ou não ter público, a ter ou não ter uma plateia. Eu não posso me limitar a isso. Porque se eu me limitar a isso, eu vou ter que mudar mudar aquilo que eu acredito. Eu vou ser um coach, eu vou ser um professor, eu vou ser um palestrante, sei lá, né? Não vou ser, só não vou ser um pregador ou um pastor. Porque muitos conselhos que eu já dei, e que louvado seja o Senhor, estavam na direção correta, foram contraditórios à minha percepção mesmo. Pelo amor de Deus, muitas coisas que eu falei, eu tremi e babei na hora de falar, porque eu falei, meu Deus, isso aí dá errado. Cara, eu vou arrebentar com essa pessoa, aí vai lá e dá certo. Você fala assim, meu Deus, como que isso deu certo? Né? Como que isso deu certo? Você estava sendo tratando tudo errado. Tudo errado. Tudo era para ter dado errado, mas no erradíssimo. Sabe aquela história de se pegar um caminho errado, né? Lembra? Aquela vez que a gente ia para Jundiaí, ao invés de pegar Bandeirantes, a gente acabou pegando Indianópolis, 23 de maio, aí entrei na Avenida Brasil, desci a Rebouças. Pô, quando eu desço a Avenida Rebouças, eu vejo que lá, antes da ponte da Rebouças, pela Marginal, estava tudo travado, tinha acontecido acidente, estava tudo travado. Pois Deus me levou exatamente no ponto em que destravou a via e a gente conseguiu ir embora. Quer dizer, não tem caminho errado. Porque até o louco errará o caminho. Até o louco acertará o caminho. Nem o louco errará o caminho. O que tem norteado a nossa vida? Sabe, que tipo de evangelho que você quer ouvir? O evangelho é uma palavra de confronto e transformação. Porque toda palavra de transformação... Na verdade, o evangelho é uma palavra de transformação. Mas toda palavra de transformação, ela é uma palavra de confronto. Porque se não for uma palavra de confronto, não vai transformar. Porque se a gente entender física e química, na estrutura físico-química da transformação do vinho da água em vinho, meu irmão, é uma coisa
extremamente impactante, que precisaria da energia de não sei quantas constelações. Constelações não, de galáxias, né? De energias de galáxias. Disseram que é possível transformar água em vinho. Aquela mudança de estrutura de molécula. Mas precisaria da energia de milhares de galáxias. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus ele tem toda essa energia, todo esse poder. Tanto é que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Só que não por acaso ele transformou essa água em vinho numa festa. Aí então você está dizendo que eu tenho que ir em festa, eu estou dizendo para você que você não deve ser um crente formatado. Andar em santidade não quer dizer que não estarei numa festa de casamento para trazer uma bênção do Senhor para aquele lugar. Muitas pessoas se desviam também totalmente daquilo que podem estar fazendo. Talvez eu já tenha me desviado bastante também daquilo que eu poderia estar fazendo. Talvez eu pudesse ter estado em alguns lugares para fazer a diferença e não consegui enxergar isso. Talvez tenha sido só despeito. Mas é isso. É vivendo e aprendendo no Senhor. É nos destravando e ainda, apesar de sermos coxos, sabemos que nós podemos andar, que nós podemos caminhar. Amém. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Ou seja, Ele tem uma aliança e por isso Ele cumpre a promessa. Só que Ele só tem promessa para quem Ele tem aliança. Não tem como nós vivermos as promessas do Senhor sem estarmos aliançados com Ele. Tem muita gente que quer viver as coisas do Senhor, mas não quer ter aliança com o Senhor. Não quer dar passos necessários na presença do Senhor. Ah, mas falta aquilo, falta... Não, os coxos andam. Ah, mas falta tal coisa. Não, os surdos ouvem. Qual a sua desculpa hoje? Qual que é a nossa desculpa hoje? Para não caminharmos, para não ouvirmos, para não falarmos, para não nos acharmos limpos na presença do Senhor. Ah, não, mas você sabe aquela história? Não, eu não posso estar na presença de Deus porque eu estou muito sujo. E quem diz que Deus não conhece você sujo? Antes que você tivesse se formado, quando você era ainda disforme, eu já te conhecia, não é isso que fala a palavra? Lá no ventre materno. Eu quero dizer para você nessa manhã que nós vamos cear. Nós vamos cear ao Senhor, né? Com o Senhor. Nós vamos fazer isso em memória do Senhor até que Ele venha. Porque essa é uma ordenança. É um pedido gentil de Jesus Cristo, mas é uma ordenança, né? Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Eu quero dizer para você nessa manhã que nós não somos dignos de tomar a ceia. Aqui, ó. A ceia do Senhor. Nós não somos dignos de tomar a ceia do Senhor. Não somos. Mas eu quero dizer para você que assim como o coxo anda, assim como o cego enxerga, assim como o mudo fala, assim como o leproso está limpo, eu vou tomar a ceia do Senhor. Porque a única preocupação do Senhor é que eu não tome isso para minha condenação, então ele nos incita a nos examinarmos. Ele fala, examine-se o homem e coma. Porque o que importa é nós nos examinarmos, sabermos das nossas mazelas, apresentarmos essas mazelas diante do Senhor e comermos. Porque, na verdade, o que importa é nós estarmos com o Senhor, comermos na sua presença. Porque se a gente não fizer isso, aí a gente não tem como... Então isso é estar coxo e andar. Não comer da forma indigna, porque indigno é só aquele que não se examina.
Mas quando você se examina, você se torna digno, porque você entrega esse exame nas mãos do Senhor, do médico dos médicos. Quando você pega um exame, muitas pessoas gostam de interpretar exames, né, Michele? Não é seu caso, mas conheço muita gente. Então, o certo, o que é? Ao invés de pegar o exame, ficar tentando interpretar o exame, é entregar para o médico, né, irmã? Glória a Deus. Então, a gente vai fazer isso agora. Se você tem aí na tua casa um copo com água, um copo com suco, sei conosco, pega um pedaço de pão. Nós vamos consagrar os elementos e nós vamos cear na presença do Senhor. Que em nome de Jesus, você possa fazer isso, porque Jesus fez exatamente o que nós faremos agora. Na noite que foi na noite anterior em que foi traído, na noite que foi traído, né? Ele tomou o pão, deu graças e o partiu dizendo: esse é meu corpo, Aleluia. que é moído pelas vossas transgressões, Glórias a ti, Jesus. Aleluia. que é traspassado pelas vossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, que estava sobre nós, veio sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Essa é a parte maravilhosa do Evangelho de Cristo. Tá. Vem, Olivia. Olivia. Vem, Vivi. Agora. Vem. Amém. Vem pra cá. Aqui todo mundo se serve, porque é assim que tem que ser. Um servindo ao outro. Amém? Vem cá, Olivia, vem aqui, ó. Vem aqui. Cuidado. Pai, nós te damos graça, nós te damos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Te agradecemos por esse momento, Pai. Nós agora curvamos a nossa cabeça, mas muito mais do que curvando a nossa cabeça, nós curvamos o nosso coração. Amém, Jesus. E nós nos examinamos. Examinamos cada uma das nossas ações, atitudes, Senhor, tudo aquilo que nos trouxe até aqui. E nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, omissões e ações, em omissão e ação. Para que em nome de Jesus o teu renovo venha sobre nós, Deus. Que essa ceia possa trazer o renovo da tua presença. O renovo da expectativa ardente de que nós te teremos aqui em breve. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, nós te pedimos, vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E que todos nós possamos comer nessa condição de ter entregue as nossas mazelas ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, como diz em 1 Pedro. Aleluia. Que o amor de Deus venha sobre as nossas vidas nessa manhã, trazendo o refrigério da expectativa, da esperança pela expectativa da volta de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a ti, Jesus. Amém. Então eu quero dizer para você nessa manhã que a expectativa do Senhor é que nós estejamos na sua presença. Amém. A expectativa do Senhor é que nós, como família bendita do Senhor, nós possamos buscá-lo de todo o coração. Amém.
E a expectativa do Senhor é que nós possamos sair das nossas expectativas e vivemos a dele. Amém. Sabendo que não há limite para mim nem para você. Tudo aquilo que é limite na tua frente hoje, eu declaro que está por terra em nome de Jesus. Que você, apesar de coxo, andará, apesar de cego, enxergará, apesar de surdo, ouvirá, apesar de leproso, estará limpo. E apesar de pobre, será rico no Senhor. Aleluia. Porque viverá cada uma das suas promessas, a promessa do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Declaramos em nome de Jesus. Então estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus dias, sobre todos aqueles que você porventura encontrar na rua, no caminhar. Que os seus ouvidos estejam abertos, que sua voz esteja desprendida, que os teus pés caminhem, que os teus olhos vejam o quanto o Senhor te ama. Amém. Porque no amor do Senhor nós superaremos muitas barreiras. Amém. Superaremos todas as barreiras que precisaremos superar. Amém. E que em nome de Jesus você possa transbordar desse no limits, dessa falta de limite no Senhor. Porque você sabe hoje que você pode nele. Amém. Todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Glória a Com Deus. você. Deus abençoe. Deus abençoe. meus Deus abençoe, amados. Lívia. Boa semana. Deus abençoe, né, meu amor? Baguncinha. Tchau, gente. Deus te abençoe, viu? Tenha uma excelente semana aí, na presença do Senhor. Amém?